marcar boom lá, cara. Ô meu, tu tá Ô atrapalhando meu, nosso tu viajou, vídeo, velho. tu viajou. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, também aqui, eu sou o Derek, Eu sou o João. estamos aqui apresentando um vídeo das nossas... desligou de novo. Das nossas máquinas que estão As desligadas. nossas duas novas máquinas aqui que a gente vai estar lançando no site. A gente tá vindo aqui dessa vez com um vídeo mais focado na ideia para nossos clientes que têm vindo bastante atrás de máquinas para trabalho, no caso edição. Principalmente a gente vai estar falando bastante aqui, na verdade é Tem foco hoje, não? Exato, a gente vai estar Quem falando é? do Quem? Premiere. E não é qualquer Premiere, gente, a gente vai estar falando do Premiere 2018, Porque a gente tá em 2018. que tem uma nova função a ser utilizada que dá uma diferença aí, então a gente vai estar mostrando as duas máquinas aqui pra vocês. É, aqui ó, de quem é a função aqui, ó, por incrível que pareça, né? É. Por incrível que A pareça, gente vai estar mostrando a né? respeito aí, comparando. O que a gente vai estar comparando, João? Isso, hoje nós vamos com as dois carinhas que nós, Deixa eu pelo ligar a menos máquina nós aqui. indicamos, né? Que seja do mesmo nível. Core i7 8700, non-K, com o nosso 2700 aí. É, principalmente equivalendo, eles estão na mesma faixa de valores, então... Valores, mais desempenho, Nossa lembrando ideia. que por cima aí, dando uma adiantada, esse carinha a gente deu um upzinho nele para ficar mais parelho. Utilizamos também duas memórias Corsair LPX de 3000 em dual channel, usamos as mesmas peças das duas, lembrando, com uma GTX 1070, para ficar bem caprichadita, né? Dois gabinetes TT, preferimos uma cor azulona e uma cor vermelhona para ficar bem show. Invertido, tá? O vermelho aqui tá com Intel e o azul tá com Ryzen. Não fizemos o Não foi lado de das propósito, forças. não foi de propósito. Enfim, também usamos configurações similares. A nossa AMD nós usamos o chipset X e a placa-mãe Intel nós usamos o chipset Z, os mais tops. Um é ITX, o outro é ATX, mas como não é um nível tão top daquela X, ficaram equivalentes. Também as duas máquinas com SSD, duas máquinas com HD e duas Lembrando. com vento. Dois no vento. É, a gente não hoje tá não trazendo somos water hidro. cooler. Lembrando que um é Cooler Master, o outro é PCIe, mas os dois são de 12 e os dois estão com os dois fãs. Então não vem mimimi que a gente fez um mais forte e mais fraco, né, produção? Vamos dividir em duas partes aí. Primeiro só para dar uma abertura de um principalzinho sobre os gabinetes. Estamos com o gabinete um pouco mais atual, que é o C21, e o Core X1, que é um ITX. O Core X1 não é um gabinete tão atual lá na TT, mas ele é bem caprichado até. É um ITX que cabe as maiores peças, fora a placa-mãe, que é a ideia, né? Mas, suporte para radiador triplo superior, ou 280, ou 240. Temos nosso 280, né, Derek? Chato Tem. pra caramba com o suporte, né? E funciona bem, né? Nossa, lembrando que a parte superior ali é a coisa mais fácil do mundo. Ele usa, como é que posso dizer, são suportes, não? Sim, só Suportes. retirar aqui a tampa superior e ele tem um sistema tipo de esteira. Tu pega e tu consegue remover os trilhos pra cada cooler e colocar onde tu quer, se tu quer mais pra frente, mais pra trás, Não tu tem consegue nenhum localizar ele porém legal. para instalar o nosso radiador superior. Também, se quiser usar fãs em cima, temos aquele sistema 312, 214 ou 220, gurizada. É fã pra caramba, hein? Lembrando que já tem um frontal incluso, então dá pra fazer um esqueminha legal. Também tem suporte lá para 3 HDs, lembrando que 2 com jaula, um sem, mais os 2 SSDs. Eu junto com a acho GPU. muito interessante aqui como a montagem não é a placa de vídeo que tá na vertical, gente. É uma bandeja mesmo, é um bandejão, fica a placa inteira deitada, então fica com essa estética aqui linda aqui que a gente colocou a 580 aqui só porque fica bem no tema vermelhão. Essa Mas média tá a gente gata. usou a 1070 aqui também, tá? A gente colocou aqui mais pela estética, fica bonito deixar ela ligada, mas a ideia aqui com a 1070 também ficou muito lindo aqui. Lembrando que essa bandeja que ele comentou, ela é removível, então não apanha pra instalar na placa, pode tirar ela, instala a Muito plaquinha, simples. dá uma risada, né, dá uma testada, Foi muito simples. volta pra lá. Sobre o suporte da GPU também, suporta até 360 360 mm. com fã. Sem fã, vamos um pouquinho mais, mas não temos problema para instalar nenhum modelo de placa de vídeo no Mini TX. E ficou bem fácil instalar. O Derek fez as duas montagens, mas em nenhum momento eu vi ele suando, vi ele reclamando. Eu só
só queria que tapasse os cabinhos aqui, mas eu fiz umas ramificações bem bonitas aí, que depois a produção vai tirar umas fotos pra vocês. Core X1 cabe qualquer coisa, manda muito aí. C21 aí, um gabinete um pouco mais atual lá da Thermaltake, tem sisteminha RGB aí, bem bacana mesmo, sistema de iluminação com Pulse, com Static e com Blinking. O Blinking. E tirando o modo que ele fica trocando sem desligar, né? O modo Pulse, ele apaga e troca de cor. E esse modo multicore, ele só vai trocando de cor em ciclo. Perfeito. Lembrando que essa função tem que ir passando os estágios. Quando tu liga, os estágios vão funcionando. Mas esse carinha aí já é mais tri. Suporte de placa-mãe mini ITX até a ATX. Bem caprichado. Bem simples. Sobre a GPU aí também, GPU vamos até a 360 de novo, né? Lá grande pra caramba, tchê. Esse gabinete aí não tem o PSU Cover, mas não precisa, porque saiu junto lá com a geração RGB, então coloca a nossa fontezinha RGB, com aquele fã pra cima que parece errado, né? Só que não, fica bacana pra caramba aí mesmo, viu? Espaçamento para cabos atrás. Nossa. Não tem nem questão, eu não tive dificuldade nenhuma para fazer a organização. Isso que a gente está utilizando também dos combo sleeve da própria Thermaltake. E eles são um extensor, tá? Então eles não substituem nenhum cabo, a gente está usando de uma Smart 500 aqui. E a gente está usando os extensor e os cabos inteiros originais estão atrás ali. Não teve dificuldade nenhuma para prender os cabos. E sai só partezinha bonita ali, sem fazer feio, né? Nossa senhora, porque ele tá pedindo, né? Tá pedindo. Tá muito. Suporte aí de novo, vamos a 3 SSDs mais 2 HDs? Mais 2 HDs. Isso aí. O único porémzinho que nós notamos com SSD, não é, Derek? O SSD a gente tem só um pequeno porém ali. O nosso fã frontal, como é que ele ficou ali? Não dá pra fazer a instalação de um radiador frontal. O fã de 14 já não entra ali, se tiver a instalação do SSD, mas se tu pegar e for colocar também o radiador de 240 ali frontal, ele não vai ficar legal, porque a gaiola do SSD, ela fica ocupando um espaço. Infelizmente tá em cima do furo. Fica em cima, então não tá ok. Encontramos esse porém no gabinete. Fora isso, tá bonitão, tá lindão, bem prático, sem nenhuma complicação para montar. Só dando uma encurtada inicial aqui, a respeito de como a gente realizou os testes ali do Premiere, tá? A gente no Premiere a gente está utilizando de uma tecnologia agora do Premiere 2018 que está utilizando da placa de vídeo integrada dos Intel. Por isso, muita diferença aqui que a gente vai estar vendo ali nos gráficos que a gente está apresentando. Um comentário que vale lembrar, a gente fez teste sem adicionar efeito nos nossos vídeos também para ver se fazia diferença, porque logicamente a gente sabe que vai fazer diferença essa placa integrada quando tem muito efeito. Se vocês quiserem saber mais sobre como funciona, pode deixar comentário a respeito, a gente vai explicar. Mas sem adentrar muito, sem efeito, as diferenças não foram... Até foram grandes, só que tipo, como é sem efeito, o vídeo que tem quanto tempo aquele vídeo? Tem uns 3 minutos, ele demorou para renderizar sem efeito, com o Ryzen demorou 1 minuto e 19, sem utilizar a placa de vídeo integrada levou 1,24 no i7, e utilizando a placa de vídeo integrada levou 50 segundos, então a gente não transformou isso num gráfico porque ia ser um gráfico muito curto. A gente vai estar testando então a diferença deles fazendo renderização no Premiere de um vídeo bem pesado, utilizando vários efeitos. Vocês vão conseguir dar uma olhada no finalzinho lá de como é que é esse nosso vídeo. A gente vai deixar ele no finalzinho ali pra vocês verem o que a gente colocou. Virou uma loucura aquilo. A gente vai estar fazendo o teste então, utilizando da aceleração CUDA Core com a 1070, com ambos os processadores, com suporte à placa de vídeo integrada, a eGPU e sem aqui no lado da Intel. E a gente também vai estar fazendo o teste utilizando somente via software para ter um controle para vocês que acham que dá para fazer a renderização só no processador. A gente não recomenda porque vocês vão ver uma bela de uma diferença aí. Chegaram a 35 minutos para fazer a renderização, que nos outros levou 3, 5 minutos ali. Então vocês vão dar uma olhada bem legal nos gráficos. Depois disso a gente vai estar passando para uma parte de benchmark, onde a gente vai ter testado o V-Ray, que muitos dos nossos clientes têm nos perguntado a respeito de qual é o melhor, a gente vai estar postando ali a respeito.
O V-Ray ele, tem uma ferramenta de benchmark que faz o teste tanto da placa de vídeo quanto para o processador com 2 processos diferentes de renderização. A gente vai estar testando também Cinebench, mais pela pontuação, só para vocês terem uma olhada. A gente fez o teste do OpenGL, que não faz muita diferença, mas do multithread do processador, então vocês conseguem ver que o 6/12 aqui contra o 8/16 aqui faz uma diferença se é o foco de vocês. A gente vai estar passando também por algumas outras ferramentas de benchmark, no caso o 3D Mark com Fire Strike Extreme e com o 3D Mark com o Time Spy. E depois a gente vai dar uma passada rápida a respeito de como se saíram eles em alguns games. A gente vai estar testando aí Tomb Raider em DirectX 12. Motivo DX 12. É o DirectX 12, a gente quer testar, fazer uma diferença. Wildlands, que ele é muito pesado, o Tom Clancy Ghost Recon. A gente vai estar testando CSGO porque é o jogo competitivo que todo mundo vai atrás, né? E tem uma grande diferença nesse lado aqui, vocês vão conseguir ver ali nos gráficos. Como é que foi o CSGO falando nisso? Como é que a gente testa o CSGO? O CSGO a gente tá utilizando de um mapa da comunidade, tá? É um mapa feito que bastante gente tem usado aí, ele é muito bom mesmo. Ele faz teste de tudo, com fumaça, com explosão. Você disse fumaça? Gente, vocês fiquem ligados ali que aquelas mínimas ali é na parte da fumaça, tá? Vai ficar legal. Na fumaça, o CSGO pesa pra caramba. Ele vai de 500 frames na média com essa criancinha aqui pra 60. A gente também vai estar testando o PUBG por ser PUBG, né? Ou BugG, né? Digamos assim. Então a gente vai estar testando ali nos gráficos direitinho como é que foi utilizada, as configurações. A gente separou o Tomb Raider também nos 3 cenários do benchmark. E a gente vai estar deixando isso aí agora. Vamos pro vídeo, né? Né?
Opa! Peraí, não fecha ainda não. Cuida aí. Deixa o nosso like e nosso dislike aí se vocês curtiram ou não o vídeo. Cavalo pra caramba. E Deixa aqui embaixo, né? lembrando que se vocês quiserem outras placas, outros testes, outros softwares, sei lá, indiferente, posta aqui. Posta no comentário Que a ali gente pra vai gente que fazer a gente tudo. faz os testes. E lembrando que Temos continuação semana que vem e na próxima vai ser com essas mesmas máquinas que a gente tá aqui do lado. a gente vai E a vir com a gente vai pior tá bronca, utilizando- né? Vem a pior bronca, né? Vem, né? Ah, O que tu vai estar apresentando pra gente? O que era isso daqui? Isso aqui veio mais 2 núcleos, né? Pois Mudou, é. né? Só que funciona? Vamos descobrir isso aí então. A gente vai estar testando a respeito de como se sai os núcleos. Foco jogo dessa vez, hein? A gente vai estar com foco em game. A gente vai estar testando quantos núcleos são realmente necessários para A testar. gente vai fazer o quê? Dar um jogar núcleo? Dar um core? Semana que vem tem dar um core. A gente vai estar testando aqui com o i7. E eu tô muito curioso a respeito dessa criancinha aqui, gente. Na verdade não é nem desse processador aqui, mas sim da placa-mãe que a gente tá utilizando aqui. Se ela vai Lembrando menos. que a gente tá usando de uma série 400. Eu vou estar querendo dar uma olhada aí pro próximo vídeo, sem ser da semana que vem na outra, a respeito da tecnologia chamada StoryMe da AMD. É uma tecnologia que, de acordo com eles, não é necessário que nem a Intel Optane, mas é para fazer uma diferença aí no boot e carregamento do pessoal. Então, vamos dar uma olhada como é que funciona. E se não funciona, a gente pelo Vai menos ficar sabe sabendo. que não vai estar gastando também, né? Mas vamos estar testando isso para vocês. Deixa o like e dislike, deixa os comentários aí embaixo e vamos pro próximo. Core 7!